Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão, ou que a Federação Paulista chama de Segundona Sub-23. Estamos nas semifinais, lembrando que começamos a competição com 36 equipes, agora restam 4 e aí começaram os jogos de ida. São ida e volta para conhecermos os finalistas e os dois times que já garantem antecipadamente o acesso à Série A3 de 2023. Pois bem, ficaram Flamengo e Grêmio Prudente, que jogaram em Guarulhos agora há pouquinho, neste domingo, 28/8. Esperei acabar o jogo, acompanhei todinho, 0-0. Jogo ruim tecnicamente, até porque está muito calor em São Paulo, né, em Guarulhos, aqui ao lado. E aí 0-0, melhor para o Grêmio Prudente, que na semana que vem joga em Presidente Prudente, das 15 horas, hein? E joga pelo empate. Tem melhor campanha, novo empate. O Grêmio Prudente é finalista e vai disputar o título, já garantido na Série A3 do ano que vem. O Flamengo de Guarulhos vai ter que vencer fora de casa para disputar o título e garantir o acesso. Ontem, no sábado, dia 27 de agosto, jogaram na cidade de São Carlos, lá no Luizão, São Carlense e Itapirense. 1-1. Também empatou. Melhor para quem? Para Itapirense, que assim como o Grêmio Prudente, joga por 2 empates. Então empatou fora de casa. Agora, final de semana que vem, vai jogar em Itapira. Novo empate. Itapirense é o finalista e garante o acesso. Vai ter que vencer fora de casa o São Carlense, certo? Bom, vou falar tudo isso, vou dar as fichas técnicas, as campanhas das equipes, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, faça a sua pergunta, vamos fazer aquela troca de ideias que eu faço muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar com o jogo de sábado, no jogo de ontem, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão, né, na cidade de São Carlos, onde São Carlense e Itapirense empataram por 1-1. Com um detalhe, viu gente? A Itapirense jogando fora de casa, batalhou muito, né? Fez 1-0 e aí tomou o gol de empate no finalzinho do segundo tempo, quer dizer, poderia ser até a situação melhor. Mas como joga por 2 empates, o empate não foi ruim. Antes da gente falar dessa partida especificamente, vamos lembrar da campanha. O São Carlense, que jogou em casa no sábado, na primeira fase, quando eram 36 equipes, dividido em 6 grupos de 6. Ele estava no grupo 3, se classificou Taquaritinga em primeiro, São Carlense em segundo e o 15 de Jaú em terceiro. Francana, São Carlos e Batatais foram eliminados. Aí veio as oitavas. Ele ficou no grupo com Penapolense, Mantiqueira e Paulista. O São Carlense se classificou junto com o Penapolense. Vieram as quartas e o São Carlense eliminou o Inter de Bebedouro. Agora está com a Itapirense nas semifinais. O Itapirense era do grupo 4 na primeira fase. No grupo dele se classificou o próprio Itapirense, que foi o primeiro colocado, Rio Branco em segundo e o Paulista de Jundiaí em terceiro. Foram eliminados Amparo, Independente e União São João de Araras, que estava retornando à primeira divisão depois de longo período de inatividade. Nas oitavas de final, ele ficou no grupo Itararé, Escabrasil e Catanduva. Se classificaram o Itapirense e o Itararé. Nas quartas, o Itapirense eliminou o Penapolense. Então chegou nas semifinais com o São Carlos. Com o São Carlense. O São Carlos parou lá na primeira fase. O jogo foi lá no estádio Luizão, foi sábado. São Carlense jogou Lucas Alves, Eduardo, Felipe, que foi expulso. São Carlense teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu empatar. Matheus e Gabriel, o que é sinal que jogou muita bola, né? Marcelo depois Diogo, Emerson depois Inácio, Kennedy, Zé Vitor depois Gilmar, Bismarck, o Wilsinho depois João Paulo. O técnico é o Viola, o nome dele é o Marcos Vinícius. A Itapirense empatou fora de casa com Matheus Santos, Vitor Souza, Micael, Vinícius Policarpo e Fábio Oliveira. Depois entrou o Elivelton. Rayan, Ramon, depois entrou Vitor Feitosa e o Wilson, que fez um golaço de falta. Matheus Júnior, depois entrou o Matheus Gabriel. Gui, depois entrou o Pedrinho. João Vitor, depois entrou o Jardel. O técnico é o Tássio Lopes. O Wilson cobrando falta às 16 do segundo tempo.
fez 1 a 0 no primeiro tempo. O jogo foi muito igual mesmo, com poucas chances para cada lado. Aí estava perdendo por 1 a 0 o São Carlense, perdendo por 1 a 0, teve o zagueiro expulso, o Felipe. Então veja que tudo estava conspirando ainda para uma situação pior para o São Carlense. Mas mesmo assim, um chute de fora da área, o Eduardo, aos 43 do segundo tempo, acabou decretando o empate, 1 a 1. Resultado para quem estava com 1 a menos foi muito bom, porque foi buscar o empate. E Itapirense, apesar de sofrer empate com um time que tinha um jogador a menos, evidentemente ficou numa situação tranquila, porque joga por outro empate. Então, semana que vem, na cidade de Itapira, dia 4 de setembro, Itapirense joga pelo empate para garantir o acesso. O São Carlense tem que vencer. Quem vai nessa partida lá na cidade de Itapira é o Saque Sereto, em Carlos Sereto. Nasceu em Itapira, torcedor do Itapirense, e falou que vai distribuir autógrafos lá para todo mundo. Então, quem quiser lá acompanhar o jogo lá no Coronel Francisco Vieira, o Sereto está lá acompanhando no final de semana que vem, dia 4 de setembro, a partida de volta. No jogo deste domingo, agora de manhã, aqui na cidade de Guarulhos, pertinho, eu moro no Tucuruvi, muito pertinho aqui da cidade de Guarulhos, acompanhei todinho ele pela Eleven. Jogo fraco tecnicamente, gente, e dá até para entender, né? Muito calor mesmo, para correr é demais. Mas antes da gente chegar na partida especificamente, vamos falar da campanha dos dois. O Flamengo na primeira fase ficou no grupo 5, ao lado, aí ele se classificou. O Mantiqueira de Guaratinguetá foi o primeiro, o Joseense de São José dos Campos foi o segundo, o Flamengo se classificou em terceiro, entre os melhores terceiros. Foram eliminados o União de Mogi, o Atlético de Mogi e o Guarulhos. Nas oitavas de final, ele ficou no mesmo grupo, o Flamengo, com Taquaritinga, Inter de Bebedouro e Joseense, se classificaram o Flamengo e Inter de Bebedouro, e nas quartas ele eliminou o 15 de Jaú, perdeu em Jaú por 1 a 0, ganhou em casa por 2 a 1 e se classificou. O Grêmio Prudente, que tem a melhor campanha entre os 4 semifinalistas, no grupo 2, ele ficou lá na primeira fase, se classificou ele e o Itararé, não teve melhor terceiro no grupo dele. Foram eliminados Oswaldo Cruz, o Vossen, o Assisense e o Santa Cruzense. Nas oitavas, ele ficou no grupo 15 de Jaú, Rio Branco e Mauá, se classificou o Grêmio Prudente e o 15 de Jaú. E nas quartas, eliminou o Itararé com 2 sacoladas no Itararé e chega para Guarulhos com moral, empatou 0 a 0 e agora um novo empate ao lado da sua torcida lá no Prudentão, final de semana que vem, e está classificado. O Flamengo vai ter que vencer. Hoje, nesse 0 a 0 realmente ruim, muito ruim, tecnicamente falando, o Flamengo jogou com Matheus, John, Igor Salatiel, Matheus Moura e Isaías, Humberto, Renato, Pablo, depois entrou o Vitinho, João Torres, Denner, depois entrou o Arian, e o Matheus João, depois entrou o Vinícius Caveira. O técnico é o Marcelo Morelli. No Grêmio Prudente do técnico Campanholo, o Carcará lá de Presidente Prudente jogou com Dan, Eduardo, Lucas e Thiago Caveira. Você vê que tem o Matheus Caveira que entrou no Flamengo e tem o Thiago Caveira, que é o zagueiro do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente joga com 3 zagueiros, tá? Felipe Santos na ala direita, depois o Davi, Rodrigo, Rafael Potiguar, Rafinha, depois entrou o Paulinho e o Leukovic. Aí o Elias no ataque, depois entrou o Dodô, o Di Maria no ataque, depois entrou o Vitão. Nada a resolver, poucas chances de gol, quase fez um golaço, acho que foi o Rafinha do Grêmio Prudente, do meio de campo. O goleiro Matheus fez uma defesa brilhante, mas foi a jogada mais bonita. 994 pagantes aqui em Guarulhos. O Thiago Luiz Scaracati, que é da primeira divisão, apitou o jogo, apitou bem, sem nenhum problema. Renda de R$ 9.855, pouco menos de R$ 10.000, 0 a 0. Agora, semana que vem, lá na cidade de Presidente Prudente, o Flamengo vai ter que vencer, no tempo normal. Novo empate, Grêmio Prudente sobe. Vamos lembrar que o Grêmio Prudente tem a melhor campanha da competição e Itapirense tem a segunda melhor campanha. Até por isso, eles jogam por um novo empate. E aí nós conheceremos no final de semana que vem os 2 times finalistas e principalmente os 2 times que já garantiram antecipadamente a classificação, o acesso à Série A3 em 2023. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima!